Bom, pessoal, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é configurar então o Windows, tá, para a instalação do equipamento. Com o botão direito, clicamos, abrimos configuração de exibição. Claro que varia de Windows para Windows, né? Nós recomendamos o Windows 10 por diversos motivos. Ele facilita a configuração do equipamento, ele facilita a instalação dos drivers da própria máquina, né? Então, nós recomendamos sempre o Windows 10. Bom, aqui você pode ver que aparece dois monitores, tá? Se a gente clicar em identificar, ele vai falar qual que é o 1 e qual que é o 2. O 2, no caso, é o projetor da máquina, ok? Então, primeiramente, a gente deve verificar se o projetor da máquina está ok. No caso, a gente está trabalhando com o modelo Full HD, então ele deve estar nessa resolução, que é a resolução do Full HD, 1920 por 1080, ok? Bom, a primeira coisa que nós nos certificamos é que o vídeo está em estender vídeo, e não mostrar somente um ou dois ou duplicar este vídeo. Deve estar habilitada, então, esta configuração, estender vídeo, ok? Clicamos. Bom, aqui então está tudo ok. Estendemos o vídeo, a resolução, detectamos realmente os monitores, se estão correspondentes. Essa parte está configurada. Segunda coisa muito importante, devemos colocar o fundo, aqui no caso já está preto, ok? Então cor sólida, tela de fundo, cor sólida, cor preta. Se você tiver outra cor, ela vai projetar também no lado da máquina, ou seja, no projetor, o que vai fazer com que a sua resina seque. Então, às vezes você pode, por exemplo, colocar uma imagem e você acaba secando a resina daquele lado também. Então, o fundo deve ser sempre preto, ok? Outra coisa muito importante, na máquina, qualquer ponto de luz, tá, vai se transformar em um ponto que pode secar a sua resina. Isso não deve acontecer. O outro lado do monitor sempre deve estar preto, tá? Então, uma coisa muito importante a se fazer para a barra de tarefas não aparecer lá no projetor da sua máquina é ir em configurar barra de tarefas. Aqui já está configurado, ok? Mas é assim, vários monitores, barras de tarefas, mostrar o seu estaria habilitado assim, que é o padrão do Windows, mostrar barra de tarefas em todos os monitores, você desativa, o qual ele só vai mostrar a barra no monitor principal, que é este, ok? Então esses foram os passos aí para configurar a questão do projetor no Windows, ok? Bom, pessoal, agora o próximo passo é instalar o equipamento, né, os drivers da máquina, para reconhecer tanto a máquina, a placa-mãe dela, quanto o projetor. Para isso, nós temos dois USB. Um USB que sai da entrada de 9 pinos da máquina, que é do projetor, e a outra a entrada da USB da máquina. A USB é então da placa-mãe, ok? A gente vai aqui na barra de pesquisas, procura gerenciador de dispositivos, abre o gerenciador, ok? Aqui você vai se deparar com essa porta. Essa porta para você, normalmente, tá? Se o Windows não reconhecer, se você não tiver nenhum driver parecido, vai aparecer com um sinal de exclamação amarelo, um triângulo com um sinal de exclamação amarelo. Isso significa que o driver não está funcionando, o seu equipamento não vai funcionar, ok? Bom, primeira coisa é se certificar que qual cabo que corresponde à porta aqui. Então, para isso você retira o USB da placa-mãe, por exemplo, e vocês viram que ele sumiu. Então, com 3 eu já sei que essa entrada é referente, conectei de novo, é a entrada referente à placa-mãe da máquina, tá? E a outra, então, só pode ser do projetor, ok? Bom, no caso, outra coisa, você sempre precisa ligar o USB da máquina onde você configurou inicialmente e o USB do projetor sempre ligar aonde você configurou inicialmente. Isso é essencial, tá? Porque se você conectar em outra porta de USB do seu computador, a máquina não vai reconhecer, ok?
Bom, quando aparecer aquele símbolo, tá? É muito simples configurar. Você vai clicar com o botão direito sobre o driver que você quer instalar, vai por atualizar driver, procurar no computador, no caso aqui está na área de trabalho, tá? i9 Printer Full CD. Você vai colocar em driver da máquina, da placa-mãe. Não precisa fazer mais nada, só clicar nessa pasta, ok, avançar. E aí ele já te fala que no meu caso está instalado, mas aqui instalaria tranquilamente aí na sua máquina também. Normalmente já reconhece o outro, tá? Quando você instala um. Porém, se não reconhecer, a mesma coisa. Atualizar driver, pesquisa no computador, i9 Professional Printer Full CD, driver do projetor. Ok, avançar. E ele fala aqui que já está instalado, no seu caso instalaria. Ok? Fechar. Com isso nós acabamos de configurar então o equipamento, tá? O computador já sabe que ele está conectado e nós já podemos então iniciar aí a operação com ele. Bom, pessoal, é importante também saber como funciona o equipamento, ok? Bom, o nosso software, o que ele faz? Assim como a maioria dos softwares de impressões 3D, ele fatia a sua peça 3D. Seja um anel, seja um pingente, um brinco, uma peça de protético, enfim, qualquer peça 3D que você desenhou, ele vai fazer o mesmo processo, tá? Então aqui vocês podem ver, né? Esse fatiamento é o que vai te dar definição. Quanto mais fatias você tem, mais definição você vai ter. Nosso equipamento, por se tratar de alta resolução, as fatias são tão finas, né, que você não vai perceber elas na sua peça, né? Claro, se você imprimir com alta resolução, o equipamento também te permite fazer impressões rápidas onde as linhas ficam mais marcadas, né? Porém, abaixo de 0,03 milímetros, você já não vai ver mais essas fatias. Elas vão ficar muito pouco aparentes, ao ponto de desaparecerem, né? Então, essa fatia é o que te dá a resolução, ok? É só para vocês terem uma ideia de como funciona o equipamento. Agora, o que acontece? Uma vez fatiada a peça, cada uma dessas fatias vai sendo projetada, né? E cada vez que a luz bate com uma fatia, ela vai endurecer. E o motor vai subir. E vai endurecer e vai subir, vai endurecer e vai subir, formando a peça inteira. Ok? Então, isso é importante a gente ter esse conhecimento, porque depois a gente vai usar ele na hora de formar, de estaquear nossa peça, né? De colocar os suportes nessa peça, tá? Então é assim que funcionam os equipamentos 3D, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai então instalar o programa da máquina, tá? Na verdade não precisa instalar, você vai pegar do CD que vai acompanhar o equipamento, vai colocar esse CD, arrastar a pasta para sua área de trabalho ou documentos, onde você preferir aí no seu computador, vai dar 2 cliques, vai abrir a pasta, vai abrir Programa Impressora, Creation Workshop.exe, botão direito, Criar atalho. Criou o atalho, você arrasta aqui para sua área de trabalho e ok, o programa já está habilitado para você usar. Tá? No caso, eu fixei aqui na minha barra na minha barra do Windows. Tá? Então eu vou usar o que já está aqui na barra. Uma vez inicializado o programa, você pode ver que o layout dele é bem simples, tá? E eu vou ensinar para vocês todos os ícones do menu, o que significa e para que servem. Então vamos começar pelo básico. Bom, aqui em File você basicamente não vai utilizar, tá? Você tem o manual online do programa, onde tem tudo sobre o programa, tá? Só que está em inglês. No caso, a gente vai começar então por essa pasta. Serve para carregar seu arquivo. O arquivo sempre importante, em STL, senão não abrirá, ok? Existem hoje vários arquivos no mercado, vários programas no mercado que transformam o arquivo DXF, Object, tudo em STL, tá? Então você não vai ter muito problema aí para converter os seus arquivos em STL.
Bom, você vai vir aqui em modelos de teste, né? No caso eu vou abrir um aqui para vocês, que eu coloquei para vocês testarem. Abrir esse anel. Bom, o que acontece? Tem um botão salvar aqui, vocês estão vendo? Imagina só que eu colocasse várias peças aqui, né? Ao colocar várias peças, se eu salvar, eu vou salvar a bandeja inteira. Ou seja, o que é a bandeja? Me refiro a essa plataforma. Eu salvo toda a plataforma e tudo que tiver nela. Para que serve? É o mais utilizado para o seguinte. Imagina só, tá, que eu tenho que estaquear essa peça. Depois eu vou explicar o motivo e como se faz todo o processo. Mas estaquear é simplesmente colocar suportes na peça, ok? Então coloco diversos suportes. Imagina só que fosse uma peça complexa, onde eu coloquei mais de 100 suportes deste. Ia ser um trabalhão recolocá-los de novo, caso o programa feche, ou caso dê erro na impressão, enfim. Caso qualquer erro, você teria que refazer o processo. Aqui não. Eu coloco salvar, salvar em STL, tá? Importante. E vou salvar, por exemplo, aqui em imagens. Estou substituindo o arquivo que estava ali em nome de teste, então substituir, tá ok. Imagina só, agora eu perdi então o meu arquivo. Eu teria que refazer todo esse trabalho. Mas como eu salvei, ele vem. O arquivo é exatamente igual ao que você abriu, porém com as estacas, com os suportes aí já recolocados, né? Então você não teria o trabalho de fazer isso duas vezes, ok? É para isso que se usa muito então o botão salvar. Esse segundo botão é o botão de abrir, de ligar a máquina. Então você conecta a máquina a partir dele, tá? Quando estiver esse sinal, conectada. Quando estiver este sinal, desconectada, ok? Muitas vezes, depois de fazer alguns processos de configuração, ela desconecta sozinha, tá? Para reconhecer essas configurações. Basta clicar novamente. Aqui você vai ter o botão de fatiamento, tá? Que era aquele botão que eu expliquei, aquele fatiamento que eu expliquei com a imagem dos coelhos, tá? Onde você vai fatiar a sua peça, então eu fatiaria meu anel, tá? Só para vocês terem uma ideia, depois eu vou explicar como faz, né, o fatiamento, a configuração dele e tudo. Eu vou fatiar só para vocês terem uma ideia. Lembrando do coelho, o coelho tinha várias camadas, mas ali era didático, então dava para ver aquelas camadas. Aqui a gente tem 917 camadas nessa configuração que está o equipamento agora. E cada uma delas forma um pequeno pedaço do anel. Totalizando todas as camadas, você imprimiu a sua peça, ok? Isso é para só ter noção para que serve então o fatiar aqui, tá? Você sempre vai fazer essa operação e você sempre vai, na hora de fatiar, colocar slice, que é fatiar em inglês, ok? Mas preste atenção. Aqui você tem esse menu, ok? Você vai ter que fatiar conforme o que você está utilizando. Existem dois tipos de watts. Os watts são, na verdade, as cubas onde você coloca a resina. Se você estiver usando a de silicone, use a configuração watt de silicone. Se não, você fatia para watt Teflon, ok? Bom, e aqui temos o play. Se você apertar o play, vai iniciar o processo de impressão, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai aprender um pouquinho sobre os menus aqui, então, tá, do seu software. Primeiramente, você deve configurar a máquina. Então, a gente vai neste menu, configure. E vocês podem observar que ele tem primeiro um subitem aqui, né? 2 submenus. Você configura o slicing, que é aquela fatia que nós falamos. Eu vou ensinar esse menu depois. E configura o machine, que é para configurar a máquina. Ok? Bom, primeira coisa, esses parâmetros nós não vamos utilizar, então não mexa. Eu só aviso, porque às vezes a pessoa clica sem querer, desaparece as configurações e a pessoa não sabe o que fazer. Bom, é só uma aba, você volta a clicar na aba. Ok? Esse mais, neste equipamento, nesse software, sempre vai ser para colocar e o menos para tirar. Ok? Então,
você tem 3 áreas disponíveis para impressão. Aqui na minha, no caso, tem outras para teste. Mas aqui nós utilizamos essas 3 áreas. O equipamento vai vir com 3 áreas, configuradas já. Então a área 1, vamos simular aqui. Primeiro eu aplico, sempre que eu aplico, a máquina desliga, desconecta, sempre reconecta ela. Então eu apliquei e desconectou. Tá? Essa tela que abre significa uma coisa. Ela deveria abrir do outro lado, né? Do lado da projeção. Porém, como não está configurado o projetor, ela não vai reconhecer, ok? Seu equipamento vai vir ou com algum projetor aqui, né, como estava anteriormente, ou vai vir em branco. Porém, mesmo vindo em branco ou com outro projetor, você deve pôr o menos aqui, tá? E aqui vocês veem que não tem nenhum projetor conectado, só está a tela do meu computador conectada. Então, o que eu vou fazer para conectar o projetor primeiramente? Eu ligo o fio do projetor na máquina e ligo o projetor manualmente, ligo o cabo também no computador e aperto o refresh. Automaticamente, vocês veem que ele apareceu aqui. No caso, eu estou usando o modelo Full HD. Então, aparece 1920 por 1080. Pode variar se você estiver usando o modelo Basic, tá? O importante é que apareça Display 1, que é a tela do computador, Display 2, que é o projetor. E aí você vai clicar em somar. Ele automaticamente vai mandar, tá, para configurar displays, vai mandar então o projetor para cá. Uma vez feito isso, você já conectou de forma correta o projetor no software, tá? Bom, importante dizer sobre este menu, configure machine. Você precisa selecionar aquela porta, como a gente viu anteriormente, né? A porta 3 a gente já sabe que é da impressora, do equipamento. Aqui você tem então a velocidade, que sempre deve ser de 115.200, tá? E 8 bits. Então a máquina já está habilitada, né? Muitas vezes você clica aqui neste botão e ela não abre, ela não conecta. Por quê? Porque você não configurou a porta da máquina aqui, ok? Bom, aqui te dá então o projetor que você está usando e a resolução em função do tamanho da área. Você vai ver que conforme eu coloco áreas menores, essa resolução aumenta, né, até chegar à área 3, que é a menor área, que te dá uma resolução de 35 microns, tá? Chegando até 30, se você reduzir a área. Então, essa é a resolução do seu equipamento, ok? Vamos continuar trabalhando na área 1. Vocês veem que já não aparece aquela tela preta quando eu conecto e desconecto. Por quê? Porque eu já configurei o projetor. Então aquela área preta automaticamente ela vai para o outro lado, tá, da tela, que é o projetor. Se vocês repararem na tela da projeção da máquina, vocês vão ver que ela habilita. Tanto é que se eu for para lá com o mouse, eu vou passar o mouse em cima do projetor e ele vai aparecer ali na máquina. Ok? Bom, Projector Control. Essa parte do menu aqui é para habilitar a parte automática, tá, da projeção. Então, para controlar via software o projetor, a primeira vez deve ser manual. As demais, o software já se encarrega de fazer isso de forma automática. Ok? Então, liguei lá o projetor, configurei ele aqui, agora eu vou configurar a porta que ele está ligado. Atenção, a gente já tinha configurado essa porta, era a porta 7. Né? Pode variar esse número no seu computador, vai da porta que você ligou aí fisicamente seu USB, ok? Aqui então nós temos a velocidade que vai variar a velocidade de comunicação aqui vai variar de um modelo de projetor para o outro, tá? Do modelo de projeção Full para o Basic, que é HD. No caso o Full aqui é de 9600 e 8 bits, ok? Clicamos OK. Ele está já configurado para ser controlado via software. Depois eu vou ensinar para vocês como eu posso fazer o desligamento, tá? E também ligar o projetor de forma manual via software. Mas a máquina faz isso automático, tá? Ela liga e desliga o projetor automático. Bom, outra parte importante aqui da projeção é Enable Mask. Isso é essencial estar habilitado e muito bem configurado, tá? Isto serve para suavizar a impressão e equalizar a luz,
de forma que a sua peça não perca proporções e também que ela consiga emitir a luz de forma uniforme. Bom, nós já mandamos para vocês configuradas essas máscaras, tá? Que nós chamamos. Essa máscara, então, vai estar lá no seu equipamento. Você vai abrir ela, máscaras de suavização. No caso, nós estamos usando a área 1, então é importante você colocar a área 1. E vem diversas máscaras. Por quê? Porque a intensidade de luz pode mudar, ok? De tempos em tempos. Porque a lâmpada tem até 5.000 horas de projeção e pode cair um pouco ao longo do tempo o brilho. Então você precisa de máscaras mais escuras e máscaras mais claras, tá? Até mesmo se você trocar de lâmpada no equipamento futuramente, depois de 5.000 a 3.000 horas de uso, você vai precisar de outras máscaras. Então nós já mandamos. Eu vou abrir aqui uma máscara de suavização, vou colocar Enable e ela já vai estar atuando nas impressões, ok? Bom, este menu já vem de fábrica desta forma, ok? Para que ele serve? Vocês estão vendo aqui, Machine Controls. Então ele habilita aqui coisas neste menu, ok? Nesse menu chamado de Control. Então lá em Configure novamente, vocês podem ver que aqui eu só estou deixando o controle do eixo Z, que serve para subir e descer a máquina, ok? Estou deixando aqui habilitado o controle do projetor. Estou habilitando aqui também, caso nós precisemos de uma assistência remota, nós temos como ter acesso ao código do programa, tá? Que se chama G-Code. Então consigo vir remotamente controlar aqui alguns parâmetros da máquina. Você não vai utilizar, então podemos deixar em off, ok? Aqui é o Z-Rate, que é a velocidade do eixo Z. Sempre recomendado deixar em 500. O equipamento não vai utilizar 500, tá? Você pode deixar em 200. É a velocidade com que ele vai subir ou descer o motor, tá? Em 500 sobe mais rápido. Deixa em 200 ou 500, você pode colocar um número aqui até 500, você pode colocar um número para deixar aqui então a subida e descida do seu eixo Z mais rápida ou mais devagar. Bom, eu vou habilitar agora, tá? Não é preciso, esse software ele também controla equipamentos FDM, que é outro tipo de máquina que derrete filamentos. Então, por exemplo, se eu habilitasse X e Y, Applique Changes, desligou a máquina, liguei de novo, eu vou em Control agora e me deparo com isto. Nada mais é do que mexer seu eixo X, que é o deslizamento lá da bandeja, tá? E o Y que nem existe, ou seja, é para equipamentos de FDM, por isso a gente deixa desabilitado. Você vai ter outras, tá? Por exemplo, se eu coloco o Tilt, ele vai habilitar outro, tá? Outro menu, mas no caso deixa como está de fábrica. É só para você saber, por se um dia você clicar sem querer, aparecer uma coisa estranha lá, você já sabe o motivo, ok? Então deixa como está predeterminado de fábrica. Bom, vindo agora para cá, uma das partes mais importantes aqui é essa da área. Bom, primeiro, toda essa configuração que a gente fez, se a gente fosse para a área 2, teríamos que refazer, ok? Teríamos que refazer então, clicando no projetor, habilitei projetor, ó, com 1 está desconfigurado, tá vendo? Então, habilitei aqui, habilitei a máscara, tá? A máscara nós falamos qual utilizar a princípio, tá? Configurar com 3, ok, agora sim está configurada a área 2. Mas não se preocupa, você vai ter que fazer isso só uma vez. A área 1, por exemplo, já está conectada. Claro que se você mudar de computador a sua máquina, você tem que refazer este processo. Tá? Essa configuração você vai fazer uma vez. Nós até ajudamos remotamente se você precisar, mas é essencial você saber o funcionamento do seu equipamento. Então, na área 1, vocês veem que tem essa área determinada aqui, ou seja, a sua bandeja tem o tamanho de 81, tá?
por 38, ou 40, e no eixo Y 45 por 94, e ela sobe até 25 centímetros, ou 250 milímetros, tá? Aqui então você vai pegar, mudar para a área 2, você vai ver que o tamanho diminui. Conforme diminui o tamanho, muda aqui então a resolução da sua área. E a menor área, que dá uma resolução de 35 microns, tá? Podendo chegar até 30 microns. Então isso faz, teríamos que configurar novamente, como vocês veem aqui está desconfigurado, tá? Então, essa proporção é muito importante você não mexer. Por quê? É ela que faz com que sua peça saia exatamente nas proporções do seu desenho. Se você mexer nessa área, você vai distorcer as suas peças, vai perder medidas das suas peças, então não mexa nas áreas determinadas, tá? Bom, pessoal, visto esse menu então, a gente vai para o menu Control, só para relembrar. Vou desabilitar aqui esse tilt, lembrando, né, que esse menu servia para desabilitar. Ok? Então esse Ctrl vai aparecer assim para vocês. Vocês têm aqui subir e descer. Tá? Descer 50 milímetros, descer 10, descer 1, descer 0.1, subir 1, 0.1, subir 1 milímetro, subir 10 milímetros, subir 50. E este que é o Z-Home. Pessoal, esse Z-Home, imagina só, ele vai ser, o que ele vai ser? Ele vai ser exatamente, tá, onde você deixou o eixo Z parado. Se você clicar nele, ele volta para o lugar. Então, uma vez que você configura o Z estando na plataforma, sempre que você clicar nele, ele vai para o home, para casa. Então, ele vai chegar lá na plataforma e zerar na plataforma, ok? Bom, você tem aqui o Display 2, que é onde está configurado o projetor, e aqui você tem alguns comandos. Eu deixo habilitado apenas dois, Acer On, Acer Off, que é o projetor, no caso da marca Acer, que nós estamos utilizando. Se eu coloco em Acer Off e clico em Send, automaticamente o meu projetor desligará. Ou em On, automaticamente ele vai ligar, tá? Esse comando é manual, porém a máquina faz isso ao iniciar a impressão de forma automática, ok? No modo automático. Você também pode habilitar no modo manual, que agiliza um pouco o processo. Então tem essa possibilidade também. Bom, Show Calibrate é um botão onde você vai ter, tá? Eu só vou habilitar aqui para vocês verem. Eu vou desabilitar o monitor e vou colocar o projetor, tá? Então agora, quando eu habilitar aqui, a minha tela ficou preta. Por quê? Porque agora o meu projetor não está mais conectado, está conectado à minha tela. Eu estou fazendo isso para mostrar uma coisa para vocês. Quando eu dou Show Calibrate, vai aparecer esse quadriculado aí para vocês, ok? Esse quadriculado vai ser essencial para determinar a configuração das suas áreas lá no equipamento. Então, girando o manípulo, você vai distanciar ou aproximar o projetor, tá, da sua área de trabalho. Isso faz com que a área fique maior ou menor. E você também tem o botão de foco, onde você vai focalizar ali no projetor e tem que ficar o mais fino possível, tá? É como o foco de qualquer projetor ou de qualquer câmera, tem que ficar focalizado, tem que ficar dessa forma esse quadrado. E o importante na hora que você for mudar de área é que esse quadrado sempre tenha 1 centímetro por 1 centímetro. E isso você vai configurar usando o gabarito lá que acompanha de configuração das áreas da máquina. Tá? É esse gabarito que você vai usar para isso. Ok? Então eu só abri aqui para vocês verem. Na verdade, como você não vai ter aqui sua tela, você vai ter o seu projetor. Tá? Quando eu aplicar em Show Calibrate, vai projetar lá na área do seu projetor, tá? E não aqui na tela como vocês viram, ok? Show Blank é para deixar a tela preta, tá? E esses dois nós não mexemos. Aqui serviria para editar outros comandos para o projetor,
mas esses dois são o suficiente para operar a máquina, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai aprender, tá, como que configura, então nesse submenu de configure, tá, como você vai configurar aqui. Então você aperta no menu, aperta o submenu, vai aparecer aqui para vocês. Sempre lembrando, essas abas G-Code você não vai mexer, que são os códigos da máquina. Se você mexer aqui, você pode danificar seu software. Também não teria nenhum problema, porque você tem o backup lá, é só reconfigurar tudo que a gente fez antes em Configure Machine, ok? Então, sempre aqui na tela Options. Aqui você vai configurar 2 watts. Na verdade, no módulo avançado, você poderia configurar, tá? Imagina só que você está trabalhando com watt de silicone na área 1. Você pode colocar aqui outro. Então, eu posso colocar watt silicone área 1, tá? Por que isso? Porque na área 1, como ela é maior, a concentração de luz pode variar. Então eu posso vir na área 1 e mudar todas as minhas configurações, ok? De fábrica, nós deixamos com 2 para ficar menos confuso, tá? Então, clico em menos, eu deletei. Porém, quando você já tiver avançado e experiente, você pode tentar inserir aí novas configurações aqui, ok? Bom, lembrando que o watt de silicone é aquele que tem um movimento lateralizado, né, no eixo X, ele mexe para desgrudar as camadas. Lembrando que o watt de Teflon é aquele parado, onde você tem aquele filme especial ali, que não é necessário o movimento, tá? Cada um deles vai ter uma especificação. O watt de silicone, para peças onde são muito finas e delicadas, com certeza ele te dá aí uma maior precisão. O watt de Teflon serve para resinas muito agressivas que danificam o silicone, tá? Serve para peças grandes onde você não tem a necessidade de ter o silicone atuando e nem o movimento, então agiliza um pouco a impressão, tá? E algumas peças pequenas, mas peças delicadas melhor usar o watt de silicone, tá? Na hora da compra do seu equipamento você pode selecionar um dos dois, tá? E o outro é vendido como insumo da máquina, ok? Bom, então aqui eu vou configurar o watt de Teflon. Na verdade, ele já vem configurado de fábrica para você, ok? Aqui a resina é o preço que ela tem, então varia aqui. Se você colocar watt de silicone, vocês viram que não tem nada. Eu posso colocar uma resina aqui. Então eu vou configurar aqui no watt de silicone essa resina. Coloco em mais e eu coloco aqui resina teste, por exemplo, tá? Você coloca aqui a marca que você está usando. Como é uma máquina híbrida, ela permite você utilizar qualquer tipo de resina do mercado da LP. Claro, umas têm melhor qualidade e outras menos, tá? A gente não se responsabiliza por essa qualidade das resinas dos fornecedores. Porém, nós indicamos bons fornecedores para vocês não terem problema com resina, ok? Então, coloquei ela aqui. Aqui eu vou fazer alguns testes que nós ensinamos durante o curso, tá? Que é o teste de cura da resina. Então, eu vou ver em qual milissegundo, e eu já vou explicar o que é esse milissegundo, a resina secou. Vou colocar aqui, ela secou em 2,775 milissegundos. Então, em 2 segundos ela deu uma secada. Foi o menor tempo que ela secou, ou seja, bateu a luz ali, foi o menor tempo que ela secou, tá? Então, quando eu aperto Calibrate, ela vai me dar alguns números. Para que servem esses números? Esses são os números onde podem variar aí o seu tempo, tá? Basicamente, você não vai utilizar. Você vai utilizar o tempo que você encontrar aqui, que eu já vou explicar como a gente configura essa parte. Aqui é o preço da sua resina, né? E eu já vou explicar a importância de ter esse preço, tá? Está configurado, apliquei. Esse preço é importante, é o preço por litro, tá? Esse preço é importante porque depois vocês vão ver que o equipamento aqui ele calcula o valor que você vai ter de gasto de resina, tá? Em reais, R$810, e ele vai te dar depois, tá? Na parte desse menu, eu vou ensinar vocês a usarem
para vocês verem quanto custa a sua peça. Bom, esta parte é a mais importante aqui, ok? Bom, começando aqui por Slice Thickness, é a finura da sua camada. Ela pode variar de 0,1, que é o mais grosso que nós recomendamos, porque senão a resina pode não secar, pode dar defeito nas peças, ok? E isso varia também muito de resina para resina. Tem resina que o fabricante te fala, olha, ela pode ser feita de 0,1 milímetros até camadas de 0,025, tá? Então o próprio fabricante já te fala isso. Caso ele não fale, aí sim você vai usar o padrão, que é recomendado de 0,1 até 0,025, tá? Tem fabricante que fala até 0,3, você respeita o que o fabricante da resina falar. Então aqui a gente vai configurar em alta resolução, porque em 0,1 a camada já ficaria muito grossa, então você veria aquelas ranhuras na peça. Você vai usar a camada de 0,03. Eu recomendo esse valor, tá? Porque 0,03 você vai ter, tá? As camadas uniformes e você já não vai perceber tanto aquelas linhas. Já fica num bom acabamento para você fazer aí seu anel, sua prótese, enfim, sua peça, né? Agora, tem gente que usa 0,2, 0,25, aí você vai decidir, tá? Conforme a camada fica mais fina, muda aqui esse tempo. O que é esse tempo? Para secar a resina, precisa de emissão de luz. Essa luz vai ficar exposta um determinado tempo. E esse tempo tem que ser exato para a sua peça ficar perfeita. Aqui no caso, nós estamos utilizando um tempo de 3.375 milissegundos. Mas, para outras resinas, pode ser que o tempo seja outro, tá? Claro que isso nós ensinamos você calibrar, ok? Esse tempo. E pré-determinado de fábrica para a marca que nós comercializamos junto com a resina, nós também informamos aí quanto você vai precisar de tempo. Bom, isso é essencial compreender, porque essa é a parte que você vai configurar a máquina, tá? Configurar a camada. Então, se a sua camada ficar com luz a mais, vai perder detalhes. Se ficar com luz a menos, você vai ter quebra de camadas. Então vai desgrudar, vai ficar desuniforme, às vezes nem imprime. Então, isso é essencial, entender que esse tempo é a configuração da máquina, tá? Dessas camadas. Bom, normalmente os erros estão exatamente nesse tempo. O pessoal muda de resina, acha que é ao mesmo tempo e fala, poxa, agora não está imprimindo, ou está desgrudando camada, ou antes os buraquinhos que tinham já não estão saindo fechado, está perdendo detalhes, né? É exatamente por esse tempo, ok? Ou pode ser que você está utilizando aqui uma espessura, né? Uma espessura aqui fora do indicado pelo fabricante da resina, tá? Então esses dois são super importantes de entender. Aqui eu vou apertar o botão fatiar e eu fatiei a peça que estava aqui. Eu peguei ela, assim como o coelhinho, eu cortei ela. Só que, lógico, o coelhinho eu cortei lá em 100 vezes. Aqui, só para vocês terem ideia, tem 917 camadas. Aparece aqui em cima o tempo estimado, né, de 2 horas e 13 minutos para imprimir esse anel. Só que, gente, se eu mudar aqui o número, por exemplo, colocar 2.202, né? 2 microns cada camada, que fica perfeito, basicamente some as camadas, e você aperta aqui, fatia de novo, muito importante, e lembrando, eu estou trabalhando com watt de silicone, portanto, se eu estou trabalhando lá na minha máquina com aquele watt de silicone e não de teflon, você deve selecionar watt de silicone. E fatiei. Vocês viram que subiu o tempo. Por que subiu o tempo? Porque o tempo varia de acordo com as camadas. Quanto mais camadas, maior o tempo. Vocês viram que aqui subiu para 1.376 camadas. Né? Então, aumentou quase 25% o número de camadas, aumentou o tempo em quase 25%. Só para vocês verem, se eu colocar 0.5, o tempo agora vai ser diferente. Às vezes dá uns delay, tá? É delay do próprio programa, então.
A gente aguarda um pouco, ele vai recalcular, ok? Fatiamos novamente, aí vocês viram que 40 minutos, só que aí já seriam camadas grossas. E aí vocês viram também, tá? Que o número de camadas caiu. Então aqui você tem só 275 camadas, né? A fatia fica muito mais grossa, o tempo cai, porém a qualidade da impressão também. Tá? Então lembrando, recomendado trabalhar no mínimo aí em 0.03 para suas peças saírem perfeitas. Isso no ramo da joalheria, tá? O pessoal de protético trabalha com prótese, né? Eles preferem às vezes trabalhar com 0.5, 0.6, porque já é o suficiente essa resolução, tá, para o trabalho que eles executam. Apliquei, tá tudo ok. Então, se você observar aqui em Bottom, tá, tem esse menu Bottom. O que é esse Bottom? Bom, as 4 Bottom Layers, 4 primeiras camadas, eu deixei 16 segundos. Para quê? Para garantir que ela colou, tá, na mesa da impressora, né, no berço da impressora, onde nascem as peças, né? Se você vê que está muito grudado, quando você for tirar sua peça com o estilete da sua mesa, significa que esse tempo está muito alto. Você pode reduzir ele, tá? Colocar 8. Normalmente ele é o triplo desse número aqui, ok? Com o triplo desse número, arredondando aqui 8, você já deixa com que a peça faça uma boa aderência na sua plataforma, no seu berço, ali onde nascem as peças, tá? E também você já facilita na hora de tirar essa peça com o estilete da sua plataforma, ok? Bom, o número de bottoms você pode variar, porém de fábrica nós deixamos em 4. Tá? Você não vai variar esse número, não tem a necessidade. Você vai acabar perdendo resina e também, se você mudar esse número, você vai ver que o seu equipamento não vai responder conforme a configuração, ok? Ele vai ficar sem sincronia nas camadas. Então, deixamos sempre 4 camadas, é o mais que suficiente, e deixamos aí, então, tá, o tempo de exposição dessas 4 primeiras camadas em 8 milissegundos. Bom, esse anti-aliasing ele serve para deixar o mínimo de marca possível na lateral, ok? Nós não recomendamos usar, pois nos nossos testes ele não se demonstrou tão eficaz. Portanto, nós não recomendamos utilizar anti-aliasing, ok? Bom, feito isso, configurei só esses 3, lembrando, não mexa nos demais, só esses 3 eu posso configurar, ok? Coloco Applique Changes, apliquei. Se você não refatiar a peça, digamos que eu fatiei essa peça anteriormente em 0.1, ok? Fatiei a peça em 0.1. Aqui eu tenho aquelas 275 camadas. Aí eu venho aqui e falo, não, eu quero mudar. Eu quero colocar para 0.3. E aí eu aplico, ok, e falo, beleza, vou imprimir 0.3. Não, porque você não fatiou novamente a peça. Sempre lembrando, VAT de silicone, que é o que eu estou trabalhando, ok? Fatiei a peça. Agora sim, 2 horas e 13 minutos. E vocês podem ver que realmente agora está em 0.03 com 917 camadas, ok? Então sempre é importante refatiar quando você reconfigura aqui. Ou troquei o meu Teflon, troquei o meu VAT lá, a minha cuba, né, onde eu ponho a resina, para Teflon. A configuração é diferente. Eu tenho que refatiar. Dessa vez, claro, usando Teflon. Normalmente a máquina vai puxar. Quando você apertar Slice, ela vai puxar aqui onde está aqui no menu. Tá? Mas pode ser que você queira fatiar com silicone. Então, esse é o menu para fatiar. Bom, aqui então vou mudar lá para VAT de silicone. Ok. Só mexo recordando nesses 3 botões. São o suficiente para você configurar o equipamento. Não é necessário mexer em bottom. E você pode desconfigurar o software.
Não é necessário pôr anti-aliasing, pois em camadas de 0,3 já são bem sutis, quase imperceptíveis. Quase que soprando elas desaparecem. Então, a gente não mexe, tá, nesses dois aqui. Esta parte a gente também não mexe, tá? Aqui é importante, se a imagem estiver aparecendo refletida, tipo, escrevi um nome e aparece refletido o nome, como se estivesse olhando no espelho, você pode refletir a imagem X ou Y. Eu não recomendo usar, porque nós já mandamos de fábrica para tudo aquilo que você coloca na impressora sair exatamente como você colocou. Fora isso, lá no menu depois eu vou ensinar vocês a espelhar a peça caso haja necessidade, ok? Bom, partes importantes que você não vai tocar, mas eu vou te explicar o que é para você ter noção. Bom, aqui esse AutoCal, que é para gerar esse número extremamente importante no funcionamento da máquina, que ele é gerado a partir do cálculo entre essas variáveis. Para o watt de silicone, Z-distance é a distância que o Z levanta cada vez que faz uma camada. Então 5 milímetros é o que ela levanta cada vez que faz uma camada ali, tá? Dessas 917. O speed é a velocidade com que levanta esse eixo, que é 100. O bottom speed é essas 4 primeiras camadas. Você vai ver que ela vai fazer um movimento bem mais lento, devido que aqui está configurado para ser mais lento. Como fica 8 milissegundos, é para garantir que desgrude, tá, do seu silicone ou do seu teflon a peça, para a resina levantar junto com o berço, ok? O Z-retract, que é para você voltar o Z. Então, o Z levanta em 5 milímetros e ele volta com essa velocidade, ele volta mais rápido, né? E o tilt, que seria quando você usa o watt de silicone, aquele movimento lateral da bandeja, ok? Lembrando que esse movimento lateral da bandeja ele só vai acontecer quando tiver o watt de silicone. No watt de teflon ele não é necessário, vai estar aqui o valor de 0. O bottom direction, enfim, este ele ordena a máquina para subir e descer, e não descer e subir, tá? Porque tem algumas máquinas que elas imprimem de cima para baixo, tá? Mas não é o caso aqui do nosso equipamento. E aqui, Export Options é na hora que você fatia a peça, antes de imprimir, se você selecionar aqui, ele vai te obrigar a salvar a sua peça. E não há necessidade de habilitar, ok? Então, esse é o menu de configuração de slicing. Lembrando, mais importante aqui, a sua camada, configurar os watts, os dois, né? Se você está usando, estou usando silicone lá, configura então silicone. Estou usando teflon, uso teflon, tá? Lembrando que aqui é a camada, a finura que você quer. Aqui é o tempo, que vai variar conforme sua resina, e é ele que vai fazer sua peça ter mais detalhes ou menos, tá? Quanto mais próximo esse número do momento exato que a resina seca com a luz, mais perfeitas saem suas peças. Aqui, então, o tempo de exposição das 4 primeiras camadas, que você não vai mexer. O anti-aliasing, que você não vai mexer. E aqui esse tempo que, se você vê que está muito dura ali, tá na hora de tirar a sua peça, você vai diminuir um pouquinho esse tempo. Lembrando que normalmente é o triplo, tá, que você coloca aqui na exposição de camada. Ok? Bom, pessoal, aqui o próximo menu que a gente vai ver, tá, vai ser bom, antes de ver esse menu, lembrando, eu vou querer a minha máquina ali, eu configurei ela para usar a área 2, que é a área intermediária, que é uma área boa para se trabalhar, numa resolução boa. Eu aplico as configurações, eu estou configurando o slicing dela, eu vou utilizar essas configurações, tá? Porque eu estou usando uma resina que o fabricante já indica essas configurações. Se ele não indica, tá? Nós também vamos ensinar a você fazer essa calibração dessa resina, ok? Então, uma vez configurado o slicing, configurada a máquina na área que eu quero, eu vou ligar o equipamento, está conectado, eu vou tirar esse anel, ok? Essas marcas vermelhas indicam que tinha
algo aí e que eu não fatiei novamente. Se eu fatiar agora, ela não vai aparecer para fatiar. Por que não aparece? Porque não tem nenhuma peça lá. Ok? E aqui nas configurações eu estou usando o watt de Teflon. Lá na minha máquina, óbvio que também. Né? Então eu abro aqui um anel. Eu vou abrir... Eu abri um anel, vocês podem ver, tá? Foi de propósito aqui essa imagem. Esse anel, na verdade, é um bracelete, né? Eu vou abrir ele e ele vai ultrapassar todas as áreas de impressão. Isso significa que o que estiver fora no vermelho, fora aqui da área, aparecerão essas linhas vermelhas, não vai imprimir, ok? Então, duas soluções. Ou você redimensiona no seu programa de desenho, ou você pode até utilizar aqui o Scale, que eu já vou ensinar a usar. Então, Scale serve para dar escala. Eu posso escalar tudo, ou posso escalar só a finura dele. Eu posso deixar o eixo Z, que é a altura dele, menor, ou o Y, que é essa distância, menor, ou o X, que é esta distância menor. Tá? Se vocês observarem aqui, se eu sair aqui do menu, vocês vão ver aqui o X, o Y e o Z. Tá? O Z sempre é a altura, o X sempre é o comprimento aqui e a profundidade é o Y. Se eu der uma escala de 80, ele vai diminuir o tamanho, mas ainda está fora da minha área de impressão. Eu posso pôr, se eu der 80, ele vai dar uma escala sobre a escala que já foi feita. Tá? Então ele vai diminuir. Vou dar novamente uma escala. Agora sim, ele está totalmente dentro da plataforma. Ok? Cuidado, se você der escala só no eixo Z, por exemplo, você vai distorcer a sua peça completamente. Assim, se você der escala também no eixo X, ou em qualquer outro eixo, você distorceu a sua peça completamente. Tá? Bom, coloquei essa peça aqui para a gente ver então esse menu de escala. Serve para dar escala. Aqui em milímetros para polegadas, polegadas para milímetros. Enfim, aqui a gente costuma não usar, mas se você tiver uma peça feita em milímetros e quiser deixar em polegadas, você clica, tá? E ela vai te dar o tamanho em polegadas. Ou você clica de polegadas para milímetros e ela vai te dar o tamanho da peça em milímetros, ok? Vou deletar essa peça, que a gente não vai usar ela. Então, a parte aqui de escala deste menu já foi aí, então, explicada. Escala, gente, sempre que você usar qualquer parte do menu, seja escala, espelhamento, movimento, sempre deixar desta forma. Fica mais fácil visualmente, porque se você deixar tudo aberto, você vai ter um menu muito grande, fica ruim para navegar. Então, sempre que você usar o menu, você dá um minimizar aí nele. Então, vamos lá de novo. Abrir a peça, vou colocar o anel, vamos ver. Um bom anel para testes de equipamentos 3D são anéis como este, tá? Onde você tem um quadrado e uma bola, e um encaixe. Se a esfera sai esférica, significa que o equipamento é excelente e está totalmente calibrado. Tá? Então nós colocamos esse modelo para você ter essa noção. Né? Se sai esfera, se as dimensões são respeitadas. Só que esse modelo também tem uma pegadinha, que ele é didático também. E eu já vou explicar o porquê. Bom, primeiramente vocês viram que o anel está sobre a plataforma, correto? Se você imprimir, as 4 primeiras camadas são muito grossas. Vai danificar, ele não vai sair redondinho como está aqui. Vai sair uma parte quadrada aqui embaixo. Então, e basicamente vai ficar com uma marca aqui. Ok? Então a forma de imprimir não é essa. A forma de imprimir um anel ou qualquer outra peça, você deve dar uma elevação. A elevação mínima, então eu vou aqui no menu Move, de movimentar a peça, ok? Bom, esse menu tem algumas peculiaridades aqui. Bom, primeiro,
Imagina só que eu coloquei várias peças aqui. Eu vou colocar outra só para vocês terem noção do que eu estou falando. Eu posso movimentar essas duas peças, tá? A que estiver verde é a que está selecionada. Se eu dar 2 cliques sobre a outra, é ela que estará selecionada. Ok? A que estiver verde selecionada, não permitindo selecionar duas ao mesmo tempo. Bom, para movimentar isto, eu teria duas formas de fazer. Eu clico no botão Shift do computador e deixo clicado. E sem a necessidade de clicar em outro botão, só de ela estar selecionada eu já consigo mover com o mouse. Ok? Vocês viram? Tá? Botão Shift, pressionei, estou deixando ele pressionado e estou movimentando aqui com o mouse. Ok? Seleciono a outra, Shift me permite mexer na outra peça, sempre a que está selecionada. Agora, digamos, arquivos muito pesados, quando você usa esse comando do Shift, segurar e mover a peça, fica muito lento. Então, eu costumo dizer que é bem mais fácil e mais preciso você mexer aqui, né? Então, aqui a distância é 1 milímetro ou 5 milímetros. Aqui é o eixo X, né? Eixo Y e eixo Z, que é a altura. Então eu vou querer mover essa peça, que está selecionada em verde, de 1 em 1 milímetro para o outro lado, para dar espaço para as duas peças. Ok? Então posso usar isso. Posso também mover no eixo Y. Ou posso mexer ela para cima. Clicando com o mouse, eu consigo rotacionar, tá? Desde que eu não aperte outro botão. E clicando com o botão direito do mouse, eu consigo movimentá-la. Ok? Vou deixá-la novamente na plataforma. Agora, digamos que eu aleatoriamente cliquei várias vezes e não sei a altura que foi parar. Como é que eu faço para ela centralizar de novo na placa? Bom, você poderia ir aqui tentando achar esse número, ou você simplesmente clica nesse botão, ela já automaticamente te manda para a plataforma. Se você clicar nesse, ele vai te mandar para o meio, tá? Então não é este botão, o meio da plataforma é esse. Agora, digamos que eu coloquei várias peças, veja só. Coloquei várias peças. Essa aqui, no caso, eu tenho a possibilidade de ou escalar ela, tá? Então, vou aqui, só relembrando escala. Vou escalar ela em 40%. Vamos ver se é o suficiente. Ainda não. Vou escalar ela em 40% novamente. Agora ela já ficou aí. Eu vou tirar essa pena, pessoal, porque ela é muito grande e já está ocupando muito lugar na mesa. Bom, o que eu quero explicar aqui? A gente volta lá para o menu Move. Vocês viram que as peças estão uma sobre a outra. Imagina só se eu coloco 100 anéis aqui fininhos, né? Como que eu vou fazer? Ó, coloquei vários. Coloquei mais um desses de cubo. Coloquei mais um de cubo. Como que eu vou fazer para isso aqui? Eu vou um por um. Então, o equipamento aqui, o software, já te dá a opção de você redistribuir isso na sua área de impressão. A área de impressão, então, é sempre essa quadriculada. Lembrando que, a partir de 1 milímetro aqui, é bom deixar pelo menos de espaço, tá? 1 milímetro, porque podem haver falhas nesse milímetro aqui. Tá? De 1 a 2 milímetros, você sempre concentra as peças mais para o meio, quando tiver a possibilidade. Se não, procura evitar 2 milímetros aí dessa área. Tá? Se eu clicar aqui, ó, pessoal, no menu aqui de Move, estou em Move. Aqui eu centralizaria a peça que está em verde, então digamos que essa caveira foi lá para cima e eu queria deixá-la na superfície. Relembrando, clico aqui, ela foi. Ela está, mas ela não está totalmente na superfície, como vocês veem. Ela é o primeiro ponto dela que toca na superfície, ok? Bom, tendo todas essas peças, eu não vou ficar uma por uma distribuindo na mesa. Então, eu clico em automático, automaticamente ele procura a melhor distribuição. É esse botão aqui o comando, ok? E lembrando que se eu seleciono a peça, manualmente apertando o Shift, eu consigo mover a peça. Vocês viram que já tem um delay
Esse delay é porque quanto mais peças vai ficando pesado o computador, se não tiver memória RAM suficiente, vai demorando mais, por isso o Shift eu não indico, ok? Bom, vou deletar aqui todas as peças. Vou deixar apenas aqui uma delas. Eu vou mandar ela para o meio da tela, clicando aqui. Tá? Primeiro eu clico aqui, ela mandou para o meio da tela. Depois aqui para deixar ela rente à mesa. Como eu falei antes, vocês podem ter uma distorção aqui embaixo, porque ela está grudada. Então, o que se faz nesse caso? Eu subo ela 2 milímetros. Aí vocês veem que ela está flutuando. Só que o que acontece? Essa parte em azul quadriculada é o seu berço, né? A sua mesa de impressão. Ela vai estar lá grudadinha no Teflon, na silicone, esperando a primeira camada. Aí, ok, vamos fatiar aqui, só para vocês entenderem. Vou fatiar, vou aqui em Slice View, tá? Então esse era o menu de movimento, né? Agora, a gente fatiou com a peça lá em cima. Olha o que vai acontecer. Na hora que eu coloco aqui para ver, não tem fatia. Por quê? As primeiras fatias estão no ar. Se as primeiras fatias estão no ar e a mesa está lá grudadinho esperando a primeira fatia, se tiver preto, você não vai ter a secagem de nenhuma resina aqui. Então o que acontece nesse momento? A partir desse momento, sua peça começa a não grudar na mesa e ela vai ficar totalmente ali na sua cuba. Então o silicone começa a secar, você vai ficar 3 horas esperando um anel, 2 horas esperando um anel, na hora que você vê a sua plataforma está vazia, e lá na sua cuba, tá? Lá na sua cuba de Teflon ou de silicone, vai estar toda essa resina seca ali, porque depois disso vai ter luz e as camadas vão ir cercando. Ok? Então isso é importante a gente levar em consideração. Bom, o que eu faço para resolver isso? É para isso que nós temos o estaqueamento das peças, né? Ou que a gente chama também de suportes. Para isso você tem esse menu, que é o menu de suporte. Bom, só lembrando aqui o movimento, grudei na mesa, agora a peça nasceria, ó. Olha lá, já tem luz, só que muito pouquinha. Mas ela poderia até grudar já na sua mesa, né? A resina secar em cima da sua mesa de impressão. A mesa é a parte de alumínio, né? Que é onde nasce a peça, o berço. E ela nasceria esse anel. Provavelmente disforme na parte de baixo. Tá? E por ter pouca luz, provavelmente ele poderia soltar. Então, não é a forma ideal de você imprimir. Para isso, então, levantando aí 2 milímetros da sua mesa. Só que ela está flutuando, ela não pode nunca flutuar. Né? Ela está flutuando aqui. Como que eu vou conectar ela na mesa de alumínio, que é essa parte quadriculada? Bom, você vai nesse menu aqui, chama Support Generation, gerador de suporte. Você tem várias opções. Bom, primeiro, se tiver selecionado aqui, tudo que estiver na mesa vai ser pinado. Né? Você vai colocar suporte em todos de forma automática, assim como esse botão movia todos de forma automática. Mas eu não quero isso, eu só quero trabalhar com a peça que está em verde, a peça selecionada. Bom, primeiro você pode configurar o seu suporte. Eu quero pontinhas finas de 0,3 para poder tirar facilmente depois da minha peça. Mas a base eu quero que seja ampliada. Vocês veem que conforme eu mexo aqui nos valores, eu faço as estacas no formato que eu quero, ok? Mas eu recomendo sempre vocês usarem estacas de no mínimo 0,5, porque essas estacas garantem que você não vai perder sua peça, ok? E aqui eu uso o determinado padrão, 0,5, 0,5, tudo 0,5. Claro que eu vi que uma peça desgrudou da camada, porque o suporte, né, não estava muito rígido na base. Você pode colocar uma base maior, ok? Uma base de 1 milímetro já é muito mais do que suficiente aqui. Então, eu uso sempre esse padrão. Você consegue no equipamento usar até 0,3, tá? 0,2, 0,1. Mas além de não existir a necessidade, a chance da sua peça descolar e você acabar com a mesa vazia e a cuba cheia de silicone seca é muito grande. Portanto, usem o recomendado. Tá? Depois eu vou falar, quando tiver uma peça muito delicada,
de como você usa o suporte. Você usa grosso onde dá e suportes mais finos onde dá, ok? E eu uso até no máximo 0,3 de finura, que aí você garante que realmente não desgruda e a peça sai como você planejou, ok? Bom, como eu faço para colocar esse suporte? Você vai clicar aqui na tecla mais ADD suporte, colocar suporte. E aonde você clicar, vai aparecer o suporte. Ó. Tá? Bom, se você clicar e rotacionar a peça, ó, onde eu cliquei apareceu um suporte. Então, cuidado, para você rotacionar a peça, mover a peça, sempre, tá? Sem estar clicado o ADD suporte ali. Bom, pinar a peça é um dos segredos, né, da impressão, porque o pessoal normalmente fala, imprimir é só clicar lá o botão, pôr esses suportezinhos e imprimir. Não é não. Né? Se você não souber configurar esses suportes, é uma das coisas que dá mais erros na peça. Eu vou te falar um erro agora. Veja bem, fatiei a peça, vou aqui no Slice View, que é ver o fatiamento, tem 860 camadas, eu não lembro como que a gente configurou isso, então não tem como lembrar. Vamos aqui em Configure, Configure Slicing, eu configurei a camada sendo de 0.03 de espessura e o tempo que ela vai emitir a luz é esse, o bottom é esse, só para vocês terem noção, tá? De recordar aqui que dá para ver a configuração que você usou, por isso que tem todas essas camadas. Ó, vocês veem que a peça na camada 1 já está nascendo com luz, então ela já está grudada lá na mesa, vai sair do alumínio, né? Então ela está grudada ali, ela não está flutuando. Então vocês têm aí os pininhos, olha, e aí começou a nascer o anel no pino central. Esse anel, essa camada, ela está desconectada desse pino. Então esse pino está posicionado de forma errada. Não tem problema. Eu volto aqui, clico nele 2 vezes, deleto, venho aqui e coloco ele um pouquinho mais, tá, para a esquerda. Fatio de novo. Se eu fatiar, não vai aparecer aqui o novo fatiamento. Então, agora que eu fatiei, vou ver de novo. E agora sim, ó, ele está nascendo exatamente no pino. Tá vendo o anel? Então eu vou clicando aos poucos, ó, ele vai formando o anel. Cada camada dessa... mas Diego, não está conectado aqui. Não, mas lembrando, a gente já conectou ele no primeiro pininho. Então a peça já está sendo formada. Ó. Então, como está conectado no primeiro pininho, já tem uma conexão com a base. Quando chegar nos segundos pinos, isso já está conectado à base. Esses outros pinos vão ancorar mais ainda. Ok? Então a gente vai... Essas camadas então vão se formando. E aí, formou o anel. Aí começa a formar o quadrado. Opa! Olha o que aconteceu aqui. A gente tinha a formação do anel, do aro, né, bonitinho, indo para cima. O aro formou. E de repente esse quadrado não está conectado. Então, na hora de imprimir, você ia ter a parte de baixo desse quadrado não sairia perfeitamente, nem a parte da esfera, porque ó, não está conectada. O quadrado não está conectado. Então, é essencial, tá, gente? Isso eu estou passando para vocês, porque assim, as pessoas começam a imprimir, normalmente os fabricantes não ensinam essa parte. Ó, cliquei, estava clicado aqui, colocou um monte de suporte onde eu não queria. Então, deleto. Normalmente os fabricantes não ensinam, né? E isso é essencial na impressão. Se você não coloca os suportes bem colocados, você não consegue tirar a sua peça perfeitamente. Ó, vocês viram que agora eu coloquei aqui os suportes. Então, ele está conectado lá de cima até aqui embaixo. Então, ele vai sendo construído, esse pino. Na hora que chega aqui esse fatiamento que está solto, que ele está aqui solto, ó, tá vendo? É aqui que ele está solto, ó. Ele não vai ficar mais solto. E aí ele vai formar, na hora que chegar aqui a nova, o quadrado dessa parte aqui, ó, ele vai conectar. E não vai ficar solto, nem vai ficar marca, nem nada. Por isso que eu coloquei esses pinos aí. Olha só então. Eu vou... mas ó, não está aparecendo, porque eu não fatiei de novo. Então veja bem. Aqui eu não tinha pinos. Vou fatiar de novo. Aparecem os pinos. Olha o que acontece. Esses pinos são aqueles laterais que eu coloquei.
ok? Olha lá, ele está conectado. Aliás, eu podia colocar eles até um pouquinho mais para a direita, porque vocês veem que ainda não está conectado totalmente. Então, eu vou lá, tiro eles de novo, ou melhor, em vez de tirar, coloco mais um aqui, pronto. Vocês viram que atravessou a peça, não tem problema. Você depois vai pegar na hora de tirar o pino, vai tirar aqui e vai tirar por dentro o pino, tá? Só que você também tem como minimizar essa parte de tirar pinos. Vocês estão vendo que aqui está conectado. E, poxa, aqui não tem a necessidade. Você dá 2 cliques no seu pino, na parte de baixo, fica verdinho só essa parte. Então, você segura o Shift, põe para o lado. Olha lá, ele já não está em cima da sua peça. A mesma coisa aqui. Digamos que eu quero mexer só essa parte do pino. Quero pôr o pino aqui na lateral. Ó. Ele automaticamente já faz essa curva, tá vendo? Não é o caso. Vamos deixar ele aqui. Então você pode mexer a parte de baixo e a parte de cima do pino para recolocar, ok? Esse suporte. Vou fatiar de novo. E agora aqui aparecem todos os pinos que eu coloquei. Ó. Aparecem aqueles dois. Esses dois estão flutuando, então algum erro aconteceu. Tá? Quando aparece flutuando, é porque algum erro aconteceu. Então você pode dar dois cliques neles. Reposicionar. Vou deixar eles perto, mas não grudado, para eu não ter que dar acabamento aqui na lateral do aro depois, quando sair o pino, né? Então, fatiei a peça. Aí, essa primeira camada não tem problema, eu já vou explicar por quê. Ó. Ela não está aparecendo porque o pino está muito levantado, tá? Mas não tem problema, a gente poderia abaixar aqui no movimento do Z, porque eles também mexem com esse movimento. Né? Se eu falar para ele, abaixa aqui 0,1 milímetros, ele vai abaixar. Mas não é o caso, porque é uma camada, ou seja, não vai fazer diferença. Então, agora está nascendo a peça, como vocês viram, a peça nasce ó, em cima do pino, ela está conectada. Ok? Então ela está conectada, você já não vai ter o problema de perder a sua peça, ok? Então, essa seria uma forma, tá, de você salvar essa peça. Você tem que ficar muito atento, sempre que você colocar uma peça e fatiar, você vai aqui em Slice para ver se está tudo conectado, ok? Bom, a outra coisa que a gente deve fazer é colocar uma base. Por quê? Aqui a sua peça está conectada por pininhos de 0,5 milímetros. Então é uma conexão muito fraca com a mesa de alumínio. Como que você pode fazer? Você pode clicar na sua peça e colocar aqui ADD Support Base. É a base. Só que essa base, gente, ela nasce com 1 milímetro. Ó, que é muito grosso. Você acaba desperdiçando resina. Tá certo que dependendo da peça vale a pena, porque você garante na hora de passar o estilete aqui embaixo para tirar ela do alumínio, que ela não quebre, tá? Mas nesse caso é totalmente desnecessário. Então eu uso, tá? Para gastar menos resina e também para ficar mais fácil depois de tirar, tá? Eu uso o escala em Z. Clico, ela está verde ali a base, eu coloco 20%. Como ela tem 1 milímetros, vai equivaler a 0,2. Olha lá, ela diminui, tá vendo? Gente, às vezes eu clico aqui e não habilita. Tomem cuidado, às vezes o comando aqui tem um bug e ele não obedece. Tem um delay. Então você aperta, deixa clicado e solta. Aí eu falei, ah não, vou colocar um pouquinho mais grossa. Então eu posso colocar uma escala em Z maior e ela aumentou um pouquinho. Tá? Se eu colocar, por exemplo, 300%, ela vai aumentar. Se eu colocar 3000%, o computador não permite. É escalas até 1000. Tá? Então, digamos que eu quero aumentar 500%. Ó, já consegui uma grossura maior. Mas lembrando,
0,2 milímetros é mais do que suficiente. Agora, a sua peça, seu anel, está totalmente conectado, então, tá, com a base. Não só pelos tabzinhos, mas os suportes estão conectados a uma base bem maior. Você vai garantir que a sua peça não desgrude da base enquanto ela está sendo construída. Ok? É essencial colocar essa base. Bom, outra parte que nós devemos ver do menu, é a parte, então, tá, da pinagem automática. Bom, digamos que eu não estou contente com a minha pinagem, não deu nada certo, eu quero remover tudo. Eu quero remover tudo, não só um. Se eu quisesse mover um, eu clico aqui onde tiver verde, ó, deleto, na delete mesmo do teclado, ok? Bom, para colocar de forma automática os suportes, bom, primeiro eu vou clicar aqui, remove all, removi todos, tá vendo? Esses são as marquinhas do último fatiamento, significa que você deveria refatiar a peça, tá? Clico na peça e aqui, imagina só um quadriculado de 1 por 1. Então, em 1 por 1, quando eu clico aqui em automático, ó, ele vai pinar a peça. Mas olha, eu não recomendo por causa disso, tá? Porque ele não seleciona direito onde colocar os pinos. Então, remove all, mas também eu posso colocar menos pinos, tá, gente? Aqui ali está exagerado. Eu posso deletar 1 por 1 aqui, eu posso remover todos. Posso pôr mais pinos, ou posso pôr menos pinos. Se você colocar em automático e ele não gerar nenhum suporte, significa que esses valores não estão corretos. Tá? Sempre usando ponto no programa, nunca vírgula. Vocês viram que diversas vezes não está colocando os pinos, né, de forma automática. Isso acontece pelo seguinte: ou está aqui clicado, onde ele vai colocar os pinos automáticos para todos, tá? Ou é porque a peça não está selecionada. Agora sim eu vou conseguir colocar, tá? Então, às vezes a gente fica quebrando a cabeça no programa e, na verdade, é um detalhe simples, né? Então, a peça está selecionada, está verde, coloco aqui automático, ele me colocou automático. Viram como diminuiu o número de pinos, tá? E vai diminuir em função do valor que eu colocar aqui do quadriculado. Só para vocês verem que reduz, tá? Eu não aconselho usar automático. Só quando se trata de muitas peças e que o automático está funcionando direitinho. Aqui eu teria aqui 1 por 1 configurar eles. Então, muitas vezes vale mais a pena você fazer isso manual. Ok? Agora, imagina só que eu tivesse aqui várias peças, né? Então, estou abrindo aqui vários anéis do mesmo tipo. Bom, lembrando que primeiro, para não distribuir 1 por 1 na mesa, segurando o Shift ou movendo aqui, né, você pode clicar no redistribuir automático. Agora sim, se você tivesse, né, muitas peças, o automático é legal porque ele insere e você só vai realocando os pininhos, né, os suportes. Então eu vou colocar de forma automática aqui. Ele vai colocar só na peça selecionada. Se eu quiser em todas, eu clico em todas. E agora sim ele vai colocar em todas as peças. Ok? Bom, está aparecendo aqui algo muito importante. Vocês viram que está tudo vermelho aqui na tela? Bom, isso significa que os pinos estão para baixo. Isso às vezes faz a máquina dar o próprio bug, o software dá um próprio bug no fatiamento, tá? Ou vai sair grudado como está aqui. E a parte que está aqui embaixo não vai sair.
Por que aconteceu isso? Porque essas peças a gente não subiu os 2 milímetros que devem ser colocados aqui. Tá? Agora sim, se a gente colocar fatiamento automático, vai fatiar tudo automático, legalzinho, não vai mais aparecer a tela vermelha. Ah, e se eu quisesse colocar agora uma plataforma para todos? Eu simplesmente seleciono aqui de novo, né? Sempre que tiver esse certinho aqui verde é que está ok. Coloco aqui, saiu para todos, tá vendo? Só que cada um tem seu tab. Então, se eu quiser escalar para deixar menor, eu tenho que vir um por um. Ó. Clico no outro. E aí eu já deixei o outro menor também. Conforme você coloca mais peças, né? E conforme você vai mexendo no programa, o programa vai ficando mais lento. É claro, isso depende do computador que você está usando. Né? Se você tiver um computador com i7, placa de vídeo, com certeza você vai ter muito menos lentidão nesse sentido no sistema, tá? É que aqui eu estou usando um computador, um Pentium i5, né? Não é uma super máquina de desenho, ok? Então, feito isso, eu vou fatiar minha peça. Fatiei. E aí, olha a primeira parte. É aquela que está grudada no plate. Tá grudada aqui no berço, na mesa. Aí está. Ela vai, então, crescendo. Aí vocês, em vez de um anel, agora a gente tem vários, né? Então você consegue fazer vários anéis no mesmo tempo de um só anel. Ok? Então eu sempre recomendo você utilizar bem a mesa. Né? Porque já que você vai demorar 2 horas para imprimir um anel, por que não imprimir 20 anéis em 2 horas, né? Só para vocês terem ideia, essa é a área 2, é a área intermediária, não é a maior área, com uma boa resolução, já permite fazer joias tranquilamente. E ó, eu vou só remover aqui para ficar mais rápido, tá? Eu vou colocar vários anéis aqui. Então, na hora que eu clico aqui em Object, aliás, em Move, ok? Eu consigo redistribuir automaticamente. E vejam só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, eu conseguiria colocar aqui no mínimo, tá? No mínimo, então, eu conseguiria colocar 5, 15 anéis na mesma bandeja de um porte desse porte, né? Então, vale a pena você usar bem a sua bandeja, ok? Bom, pessoal, lembrando aqui, então, de sempre deixar o layout, tá? Esse layout fechado, né, para ficar mais fácil navegar. Você vai ter esse menu onde você consegue selecionar as peças. Veja bem, se você clicar em cada uma delas, ela vai selecionar a peça de que se trata. Digamos que eu quero tirar esta peça daqui. Eu removo ela aqui no menos. Tá? Digamos que eu quero copiar esta de aqui. Eu clico no mais, porque aqui neste programa a gente não tem o Ctrl+C, Ctrl+V, tá, pessoal? Clicando 2 vezes nela, eu consigo, apertando o Shift, arrastar ela. Tá? E aí a gente copiou essa peça. Digamos que eu quero tirar todas, eu não quero mais nenhuma peça na minha mesa. Eu clico no X e desaparece tudo. Eu vou abrir de novo aqui o arquivo, para a gente ter aqui o anel, para a gente poder prosseguir aqui. Então deixo aqui o anel. Bom, esse anel, quanto custa? Quanto você cobraria para fazer, né? Se você fosse cobrar, estiver trabalhando aí com serviços. Bom, aqui em Object Info, ele te dá a quantidade em milímetros cúbicos. Então, quantos ml tem essa peça, né? Bom, primeiro falar um pouquinho do custo desse ml. O pessoal por aí cobra de R$80 a 110, sendo que o pessoal que cobra 80 tem uma qualidade baixa. Com nosso equipamento você pode cobrar o preço normal, cheio, que é de R$110. E isso assim, cobrando não barato, mas dentro do mercado. Existem lugares que cobram mais caros ainda. Mas não tem nada a ver com resolução, tem a ver com o nome no mercado, tá? Porque o equipamento ele dá uma resolução que agrada a qualquer um que olhar, ok? Então, uma peça como essa, ela está te custando em resina 40 centavos.
Poxa, como que você sabe que ela está custando esse valor, 40 centavos? Porque a gente configurou aqui a resina. A gente fatiou com watt a gente colocou ela e ela reconheceu esse valor, fez o cálculo, e essa peça você venderia, como você está vendendo o ml a 110 ou a 100 reais, aproximadamente a 50 reais essa peça. Ok? Então é dessa forma que você pode fazer o cálculo. Bom, aqui você vai ter, né, também as informações de altura, largura da peça, tá, e profundidade. Então aqui essa peça ela tem 10,51 milímetros por 3 milímetros de espessura no Y e 23 de altura, tá ok? Então, pessoal, essa parte é para ter informações sobre o objeto. Bom, tem o mirror também, que é o espelhamento. Você pode espelhar essa peça em Z e fazer com que ela apareça de boca para baixo. Claro que você sempre lembrando aqui, ó, de alinhar, tá na mesa, ok? Bom, o mirror, pessoal, você pode espelhar também. Vou espelhar de novo aqui para deixar ela normal. Vou colocar lá na mesa de novo. O mirror você também pode espelhar X, Y, tá? O Y não dá nem para ver porque é uma peça quadrada, então eu estou espelhando para cá e para lá, não dá nenhuma diferença. E o X eu estou espelhando e está ficando uma hora o quadrado para cá ou a esfera para lá, ok? Bom, isso é muito útil, pessoal, esse espelhamento, tá? Quando você está trabalhando com letras, porque às vezes você escreve um nome e na projeção ele aparece invertido, aí você imprime e o nome sai ao contrário. Você vai e dá aí então um espelhamento. Nós já deixamos a máquina configurada para isso não acontecer. Caso seja necessário, você já sabe como efetuar esse procedimento, ok? Bom, rotate virar, girar a peça, né? Aqui você tem os graus de rotação. Então, digamos que eu quero girar essa peça 90 graus no eixo X. Então, ela vai rodar 90 graus essa peça no eixo X. Para voltar é simples. Clico aqui em 90 de novo, ela volta. Não, mas eu quero rodar ela no eixo Y, tá? E eu rotaciono ela no eixo Y, ok? Digamos que eu quero rotacionar ela no eixo Z, tá? E ela rotaciona 90 graus. Mas existem algumas peças e existem algumas pessoas que trabalham com impressão que gostam de trabalhar com peças inclinadas. Eles não gostam de imprimir reto assim. Eles dão uma inclinaçãozinha na peça. Alguns dizem que evita marcas, deixa a impressão melhor, mas isso depende muito da peça que você está trabalhando. Anel eu sempre recomendo e sempre imprimo nessa posição, tá, gente? E outra, se você inclina, você também diminui o tempo de impressão, né? Porque o tempo de impressão é relativo à altura. Quanto menos altura, menor o tempo de impressão. Então, olha só. Se eu quiser inclinar, digamos que eu quero inclinar aqui a peça, eu quero tombar ela para deixar ela com menos altura, né? E eu vou imprimir essa peça assim. Mas está flutuando, não tem problema. Vamos lá no Move, gruda na plataforma. Aí eu pinaria a peça toda aqui, né? Colocaria vários suportes aqui, né? E essa peça imprimiria inclinada. Lembrando, aqui o suporte eu posso pôr ele automático. E aí, ó, você tem todo o suporte automático. Por que ficou vermelho? Vou remover aqui os suportes. Ficou vermelho exatamente porque a peça está grudada. Lembrando aquele 2 mm sempre essencial. E aí eu coloco outro suporte. Ok? Já não ficou vermelho. E se eu fatiar, for lá no menu de ver o fatiamento, né, Slice View, eu vou ver aqui o fatiamento, a peça inclinada. Olha só como ela aparece, né? Inclusive, se você ainda não conseguiu compreender o que é o fatiamento, eu vou deletar essa peça. Vou colocar ela novamente. Vou tombar ela 90 graus. E vou grudar ela, ó, Move, na mesa. Tá?
Lógico, vai aparecer essas camadas pretas porque está desgrudado, ó, tá vendo? Então vai ficar em preto aqui. O único que está grudado agora é o cubo. A peça não sairia, eu teria que pinar ela, tá? Então se eu colocar aqui no automático, eu pinei a peça, ok? Agora sim ela sairia. Ela ficou em vermelho, por quê? Porque o cubo está grudado. Então, novamente, tá? Eu estou repetindo para a gente conseguir sempre, né, visualizar esse menu e não ter dúvidas. Então, ele está aqui, a peça já está 2 milímetros, agora sim eu vou colocar os suportes automáticos, e agora a peça toda ela sairia sem nenhum problema nessa posição. Só que as camadas iam ficar nessa posição. Você ia ter uma visualização maior das camadas. Então, muito melhor para imprimir o anel sempre de pé, como eu falei antes. Mas aqui é legal para vocês verem uma coisa. Ó. Fatiei. Vou lá em ver camadas. Olha agora como aparece o anel. Basicamente, você consegue ver o anel. Cada camada dessa vai fazendo a altura do anel até formar o anel inteiro. Então, é por isso que é legal ver essa posição, para você entender o que é o fatiamento. Vai cada fatiazinha dessa, como lá no coelho, vai fazendo a peça nascer. Ok? Bom, sobre esse menu, pessoal, tem mais duas teclas. Esta tecla, que é para você ver a imagem de cima. Essa que te leva ao home, que te dá essa visão XYZ aqui, tá? E esse menu. Bom, aqui te permite ver a peça fantasma. Para quê? Essa parte oca da peça aparece, então você sabe onde está oco a peça. Tá? Aqui vocês, lembrando, era uma parte oca. Ó. A gente consegue visualizar então essa parte oca na peça. Tá? É o modo Ghost, né? O modo fantasma. E aqui a gente também tem esse menu que te permite, tá? Sendo que a última parte dele, você deixar ele aberto, ó, Slicing Started. Então foi o último processo que eu fiz. Vou fazer de novo, apareceu aqui de novo, ó, o horário e o que eu fiz, tá? Então o que acontece? Quando eu fatio a peça e deixo esse menu aberto, durante a impressão eu vou vendo as camadinhas que vão se formando. Camada 1 de 1, 1 de 2, 1 de 1000, 1 de 2 de 1000, 3 de 1000, 4 de 1000, assim por diante. Consigo ver os processos que estão rolando na máquina. Tá? Não tem necessidade de deixar ele aberto. Bom, existe esse que é para ver o dimensionamento da peça que ela ocupa, né, em volume. Tem esse que é só para delinear a peça, né, para verificar onde ela ocupa, né, o lugar que ela ocupa delineado. E tem essa que é o que a gente estava usando anteriormente. Tá? Então, esse menu serve para isso. São os tipos de visualização que você pode ter da sua peça. Ok? Então, sobre este menu, tá? Seria isso. Né? Vai variar muito, então, principalmente aqui nesse menu, vai variar muito o tipo de peça que você colocar. Tá? A utilização dos suportes com o tempo, você vai aprendendo aonde colocar melhor os suportes, mas uma coisa tem que estar clara, sempre esse suporte ele deve estar na peça onde a peça flutua. Não, você não pode deixar a peça flutuando, ou parte dela flutuando, senão ela não vai imprimir, ela fica grudada ali no seu VAT, ou no silicone ou no teflon. Né? Então isso é super importante. Ok? Outra coisa importante é você, e isso sim é com o tempo, você colocar os suportes em lugares não propícios, porque para você tirar esse suporte vai dar muito trabalho e você pode danificar a peça. Então suportes onde seja mais fácil tirar, passar uma lixinha, porque você passa uma lixa bem fina para tirar a marquinha dele, tá? E então é bom você sempre colocar eles em lugares que sejam mais fácil o acabamento aí depois, tá? Então, sobre esse menu era só isso. Agora a gente vai aqui para o Slice View para conhecer um pouquinho mais desse menu. Bom, o Slice View tem uma coisa muito importante. Se você clicar aqui, nesse olho, ele vai habilitar a camada que está aqui sendo projetada, seja ela qual for, na tela da sua máquina, lá no projetor. Então, o que acontece quando você faz isso? Você vai estar botando luz ali
na área de impressão da sua máquina. Se você tiver ele habilitado, automaticamente na hora que você fatiar, vai aparecer a camada e vai secar lá. E você não vai entender o porquê está secando, é só porque está esse olho habilitado. Ele serve principalmente, tá, quando você está calibrando o equipamento, se você quer ver a camada sem ter resina ali, mas basicamente ele é desnecessário. Tá? Então sempre desabilitado. Aqui você tem então o Slice View, tá? Ele está habilitado, que é para ver as camadas. Tem esse G. Esse G-Code é o código que a máquina gera. Então toda essa informação que a gente configurou aqui, que a gente desenhou aqui, que a gente fatiou aqui, ela se transforma nisso. E é isso que a máquina entende, tá? Então a máquina ela entende exatamente isso. No modo avançado, digamos que acabou a luz faltando estas camadas, tá? Faltando 235 camadas. Teria como eu no modo avançado, mas eu não recomendo fazer isso porque dá falhas nas peças e você pode não conseguir fazer e perder o tempo, tá? Porque requer um pouco mais de experiência com o equipamento. Só se for uma peça muito alta, né, que demorou 9 horas para imprimir, poxa, aí vale a pena você correr até o risco de, né, tentar dar sequência a ela. Então, no módulo avançado, a gente ensina a editar esse código, tá, para você conseguir fazer isso, né? Aí é presencial aqui, ok? Esse é o código, então, que seu equipamento entende. E aí seria apenas isso. Tá? O G-Code View, o Slice View. Né? Aparece aqui, quando você clica no Slice, o olhinho aqui, o joinha aqui. Quando você clica aqui, aparece aqui. Ok? Então, esse é o menu Slice View. O Control já falamos dele. Configure também. Então era isso, pessoal. Qualquer dúvida, o nosso suporte está aí para auxiliar vocês também.